Quem somos? Somos uma boa notícia. O mundo jaz no maligno, toda a criação foi destituída da glória de Deus, mas há uma boa notícia: Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Sabe, a Bíblia não diz: conhecereis o pecado e o pecado vos libertará. Por quê? Porque o pecado nós já conhecemos, e a gente sabe o final da história. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a única coisa que liberta é a verdade. Guarda isso, irmão. Se nós éramos escravos do pecado quando não tínhamos liberdade, agora que somos livres, precisamos ser escravos da justiça. Agora temos uma nova, e eu boto entre aspas, prisão. Só que ao invés de estarmos presos ao mundo, ao inferno, estamos presos e conectados em Jesus, fomos enxertados nele. A Bíblia diz que sem ele nada podemos fazer, mas nele podemos todas as coisas. A Bíblia diz que se permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós, pediremos qualquer coisa e nos será concedida. A palavra diz que em Jesus temos não só acesso ao reino, como autoridade no reino. Recebemos a chave do reino, ligamos e desligamos. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. As garantias que Deus dá para a igreja, elas foram liberadas por Deus através da verdade. E a gente só consegue continuar usufruindo dela se caminharmos em verdade. E esse é o nosso encargo profético. Alguém está recebendo algo de Deus aqui? Diga amém. Não podemos deixar de confrontar o pecado. Não podemos deixar de anunciar a graça. É uma linha tênue. Em alguns momentos parece até que elas não coexistem, mas na verdade as duas precisam estar alinhadas em todo discurso, em todo sermão, em toda conduta, em toda prática. Guarda isso, irmão. Precisamos denunciar o pecado, mas precisamos anunciar a graça. Se só denunciamos o pecado, mas não anunciamos a graça, corremos o risco de nos tornarmos religiosos. Se só anunciamos a graça e não denunciamos o pecado, corremos o risco de vivermos em libertinagem. Existem muitos púlpitos no Brasil, e não se assuste, a quantidade deles vai aumentar, que tem mudado a teologia, relativizado os princípios para caber dentro de uma pauta. Tem muitas pessoas que inspiraram a igreja décadas atrás, alguns compositores, alguns músicos, alguns pastores, que eles têm condenado. Irmão, um cara, e eu vou chamar assim, porque eu não conheço a ponto de aferir a ele o título de pastor de ovelhas, um cara se levantou no púlpito de uma igreja para chamar o pastor André de mensageiro de Satanás, porque ele pregou sobre santidade. Mas você analisa pessoas que ele tem apreço, e pessoas que têm apreço por ele, muitos deles foram feridos com a igreja, não necessariamente porque a igreja estava errada, mas talvez porque a igreja não falou o que eles gostariam de ouvir. A Bíblia diz que nos últimos dias, os homens ajuntariam para si mestres segundo os seus próprios prazeres, desejos, expectativas, porque os seus ouvidos teriam comichões para ouvir a verdade. Vocês lembram quando eu preguei sobre fé seletiva? Eu falei sobre o encontro entre Paulo e o imperador e o governador na época, e a Bíblia diz que quando ele vai falar para ele sobre juízo, domínio próprio, sobre eternidade, a Bíblia diz que Félix diz: basta. A Bíblia diz: ele teve medo ao ouvir sobre essas coisas e disse: basta, quando eu achar conveniente, volto a chamá-lo. Irmão, existem muitas pessoas, olha para mim, que têm caminhado por conveniência até em relação ao evangelho. Se essa mensagem me agrada, eu ouço. Se essa mensagem não me agrada, eu pulo. Talvez uma boa parte de quem está sentado aqui só não parou de ouvir o que eu estou pregando porque é indelicado se levantar no meio do culto, mas se fosse pela internet já teria trocado de canal. O fato de nós nos adaptarmos à igreja online, e nada contra, pelo contrário, eu acredito nisso, e ontem 70% de quem veio se batizar de alguma forma, em algum momento, foi impactado pela minha vida ou por uma palavra que eu liberei, por isso vieram de outros estados para poder serem batizados numa igreja que, por misericórdia, eu estou liderando. Eu acredito na força da igreja online, eu acredito nisso, mas a gente não pode negligenciar uma verdade. O fato de termos total controle em mudar o sermão quando não nos agrada, nos coloca num lugar muito perigoso. A palavra de hoje não está tão legal.
Uau, essa palavra aqui me agrada, me alegra, me acalma. Existem pastores tocando uma geração inteira. E se você for espremer os seus sermões, o suco que eles carregam nada mais é sobre um evangelho que deixa o nosso coração quentinho, confortável. Mas essa verdade deixa de ser verdade se não apresentarmos juntamente com ela os princípios do evangelho. É verdade que Deus tem promessas para nós? É verdade. Mas existe uma condicional, permanecermos nele. É verdade que Deus tem bondade para nós? É verdade, mas existe uma condicional, precisamos nos tornar filhos dele. É verdade que podemos nos tornar filhos de Deus? É verdade, mas não somos todos filhos de Deus, somos todos criatura dele. Ao reconhecermos Jesus como Salvador, recebemos então o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. É verdade que Deus tem para nós prosperidade, é verdade, mas precisamos honrar os princípios dele. Irmão, tem muita gente que fala sobre essa parte, mas não prega sobre essa, e por isso que muita gente está vivendo uma decepção na sua jornada com o evangelho. Alguns chegam ao ponto de dizer: pastor, eu não sabia que seria tão difícil. Pois é, precisamos lembrar, não é fácil caminhar com Jesus, não vai ser rápido viver todas as promessas, mas temos uma garantia: nós nunca estaremos sozinhos. Nós nunca estaremos sozinhos. Ele nunca disse que seria rápido, ele nunca disse que seria fácil, ele nunca disse que seríamos poupados das lutas. O seu filho não foi. Irmão, olha para mim, que loucura esperarmos que Deus nos poupe de algo que não poupou nem a seu único filho. Eu estou frustrado porque me traíram. Jesus foi traído. Eu estou frustrado porque tem pessoas me perseguindo. Jesus foi perseguido. Eu estou frustrado porque como que Deus permitiu que pessoas me humilhassem? Jesus foi humilhado. Estou frustrado porque eu estou passando por algumas faltas. Jesus passou por falta. Ele sentiu sede e deram vinagre para ele beber. Irmão, guarda isso. Não existe nada que Deus exija de nós que o próprio Deus não tenha cumprido em si. Deus exige santidade porque Ele é santo. Deus espera de nós bondade porque Ele é bom. Deus espera que a gente caminhe em verdade porque Ele é a verdade. Deus espera que a gente não se desvie do caminho porque Ele é o caminho. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Eu tenho uma boa notícia, existe um caminho de volta. Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu só preciso de mais 5 minutos, eu vou finalizar. Atos 3:19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Isso é muito forte, irmão. Igreja, guarda isso. Graça sem verdade vira libertinagem. Verdade sem graça vira religiosidade. Se nos nossos púlpitos a gente só falar sobre verdade, mas sem graça, a gente pode caminhar debaixo de uma dinâmica de antiga aliança. Mas se a gente falar só sobre graça sem verdade, a gente pode correr o risco de viver por uma hipergraça. A gente precisa entender que Ele é paz, Ele é bom, Ele é justo, mas isso não anula nele o fato dele ser fogo consumidor, ser um justo juiz. Alguém está comigo? A graça sempre diz: é possível viver um novo começo, é possível receber uma segunda chance, é possível viver promessas, é possível ver Deus abençoar você e os frutos do seu trabalho, é possível ser curado, é possível viver debaixo de uma aliança. Mas a verdade sempre vai dizer: é preciso. É preciso ter uma conduta diferente, é preciso caminhar de uma forma diferente, é preciso ser diferente em meio ao mundo caído, é preciso conhecer as Escrituras, é preciso ter tempo no secreto, é preciso semear, é preciso servir, é preciso carregar o fruto do Espírito. Guarda isso, irmão. A graça é possível, a verdade é preciso. Se a gente só falar sobre verdade, só vai falar sobre o que é preciso. Você tem que fazer, você tem que cumprir.
Se a gente só falar sobre a graça, a gente só vai falar, é possível, você vai ver milagre, você vai ver promessa, você vai romper, vai ser tudo bom, vai ser tudo maravilhoso. Mas quando as duas coisas se completam, a gente vive uma vida plena em Deus. Eu entendo sobre o que é possível viver e eu entendo sobre o que é preciso fazer. Sejam santos como eu sou santo. O que é graça, André? Graça é o poder para viver acima do pecado. Graça não é uma autorização para viver em pecado. Graça não é uma justificativa para viver pecando e depois pedir desculpas. Graça é uma autoridade para caminhar acima do pecado. Romanos 6:1 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, ele vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os seus membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornaram-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero orar com você. Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Salmo 51:17, a Bíblia diz: um coração quebrantado o Senhor não rejeitará. Igreja, olha para mim. Alguns vão fechar o coração para a minha mensagem, para esse púlpito ou para essa igreja, porque o assunto é desconfortável. Alguns vão crescer em fé porque vão entender que Deus está nos chamando para um lugar mais alto de maturidade e santidade. Alguns, tendo ouvidos, não ouvirão, tendo olhos, não verão, tendo coração, não sentirão. Mas o nosso papel como igreja não é selecionar quem vai ouvir, é falar para que todos ouçam.
Não é o semeador que escolhe em que lugar lança a semente, mas é o tipo da terra que define que tipo de colheita vai ser gerada a partir da semeadura. Jesus disse que um semeador saiu a semear e que cada porção de semente caiu no tipo de terra. Aquelas que caíram numa terra cheia de espinhos, ela não teve forças para frutificar. Aquela que caiu em meio a pedras, as raízes se tornaram muito frágeis. A Bíblia diz sobre determinados tipos de solo, mas a Bíblia fala que aquela que caiu num solo bom, ela frutificou. Igreja, quem somos? Somos aqueles que semeiam frutos para a eternidade. Somos aqueles que foram chamados para caminhar em santidade. Somos aqueles que anunciam sobre o reino. Falamos sobre o reino que há de vir, mas falamos sobre as realidades de um reino que já está disponível. Falamos sobre um Deus de promessas, mas precisamos falar também sobre o que o Deus de promessas espera de nós como conduta. Deus é bom. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Lá em Gênesis a Bíblia diz que quando Noé está separando os animais, Deus dá uma direção clara para ele. Ele fala, olha, você vai separar casais de todos os tipos de animais. Mas olha que interessante, Gênesis 7:12, vocês estão comigo ainda? Diga amém. Diz assim, leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e eu farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que eu fiz. Então Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. O que é interessante, irmão, e eu estou correndo muito aqui, ok? Vocês estão comigo? O que é interessante é que depois que o dilúvio passa, Noé sente o desejo, cara, pega isso é muito poderoso. Noé sente o desejo de oferecer uma oferta de gratidão ao Senhor. E aí quando Noé vai oferecer uma oferta, são os animais puros que ele utiliza para isso, não os impuros. Ninguém pegou a chave ainda, eu vou chegar lá. Irmão, até a oferta que Noé desejaria oferecer, Deus já havia provido a matéria-prima para ele antes desse desejo surgir. Deus está falando, ei, separa os animais a mais. Talvez se Noé quisesse ensinar para Deus como faz, ele ia falar, Senhor, mas para que levar mais? Já tem uma quantidade necessária. Deus está dizendo, sem dizer. Irmão, algumas das coisas mais poderosas que Deus vai dizer para você, Ele vai dizer sem usar as palavras específicas. E é por isso que a gente precisa confiar e fazer o que Ele pede, e depois vai entender o que Ele faz. Separa animais a mais, aves puras. O dilúvio passa, a família dele é poupada, o mundo que ele conhecia não existe mais. E antes dele começar a reconstruir, ele fala, vamos oferecer um sacrifício de adoração e de gratidão ao Senhor. E aonde é que está a matéria-prima para o sacrifício? Na palavra que Deus já havia dado antes do desejo pelo sacrifício chegar. Irmão, existe algo que Deus já deu para você, que vai liberar algo que Deus prometeu para você. Eu acredito de verdade, com todo o meu entendimento. Tem coisas que Deus já me deu que eu não faço ideia, mas daqui a algumas estações vai começar a fazer sentido. Alianças que Deus promoveu, encontros que Deus gerou, lugares que você foi, palavras que você ouviu, sonhos proféticos que Deus te deu. Irmão, guarda aí, você está comigo? Toda visão que Deus te dá de futuro é para te preparar para um tempo que você não está pronto para viver hoje. Pega isso, irmão, e vamos junto, irmão, por favor. Toda visão que Deus te dá de futuro é Deus apontando um destino que você não estaria pronto para viver hoje. É por isso que Deus te dá visões de futuro. É como se Ele falasse, está vendo isso aqui? É o que eu tenho preparado para você. Deus, mas eu quero viver hoje. Não, hoje você não está pronto. É por isso que eu estou te mostrando o teu futuro. Então se prepara no teu presente para não deixar de viver o que eu tenho para você. Então Deus dá uma visão de futuro para José. Aconteceu no mesmo dia? Fala comigo. Não, anos se passaram. Deus ungiu Davi e deu uma visão para ele. Aconteceu no mesmo dia? Não, anos se passaram.
Jesus e João Batista se encontram no ventre das suas mães. Isabel, estéril, Maria, virgem. As duas engravidaram. E a Bíblia diz que quando se encontram, os dois começam a se mover dentro do ventre. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. João Batista, a voz que clama no deserto, já sabia que aquele bebê era Jesus, mesmo antes dele nascer. Jesus já sabia que aquele bebê prepararia o caminho para o ministério dele, mesmo antes dele nascer. Então você entende que o bebê já sabia o desígnio que tinha, mas precisou nascer, aprender a andar, aprender a falar, aprender e crescer, como diz a palavra, em conhecimento e graça, diante do povo e diante de Deus. João Batista era testado e era preparado no deserto. Jesus, preparado nas sinagogas, em meio a religiosos, esperou 30 anos até ouvir do Pai: você está pronto, pode começar. Irmão, olha para mim. Se até Jesus precisou de preparo para viver a promessa, por que você acha que vai acontecer da noite para o dia? Você já parou para pensar nisso? A Bíblia chama João Batista como a voz que clama o deserto e aquele que preparou o caminho. Fala comigo, João preparou o caminho para Jesus. Não, fala de verdade, fala, João preparou o caminho para Jesus. Irmão, se Deus mandou alguém para preparar o caminho para Jesus, você acha que não existe um tempo necessário de preparo para você? Tem processos, tem estações que a gente está vivendo que nada mais são do que um preparo de Deus para a gente viver a promessa de Deus. Então tem coisas que a gente não entende hoje, mas vai entender lá na frente. Uma das coisas que para mim ficou muito claro no tempo que eu passei no hospital é que Deus estava gerando, e eu já falei sobre isso na nossa igreja, lá em Miami ou em Fort Lauderdale, eu não lembro. Deus estava gerando em mim a empatia. Deus estava gerando em mim a autoridade sobre a enfermidade. Deus não me colocou naquele hospital, mas Deus permitiu que eu chegasse até aquele lugar. Então quando eu saio, o André que sai do leito de morte é um André diferente, é um André com uma empatia pelo doente que não tinha antes, naquela medida. É um André com uma autoridade para orar por cura, sinais e maravilhas que não tinha antes, ou pelo menos não naquela medida. Então enquanto você está no leito de fralda, você fala, Senhor, por quê? Mas depois que você começa a fluir uma nova dimensão de autoridade, você fala, eu já entendi o porquê. Então a chave é não questionar enquanto Ele faz, mas ficar atento para entender o porquê Ele está fazendo. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus? E eu vou finalizar, a quarta e última chave. Alguém recebeu algo de Deus essa noite? De verdade? Quarta e última chave para eu viver o novo. Declare comigo, diga, o romper é uma decisão. O romper é uma decisão. Sabe o que eu acho interessante? A gente às vezes confunde a graça por ser um favor imerecido com ausência de posicionamento. Entende isso, irmão? A graça é ausência de mérito, mas não de posicionamento. Até a salvação vem pela graça, mas vem mediante a fé. Milagres estão disponíveis pela graça mediante a fé. Se você crer, assim será feito. Se você crer e não duvidar no teu coração, é uma condicional. João 15, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então entende isso, irmão. A graça é ausência de mérito, mas não de posicionamento. Senão a gente ia crer que todo mundo ia estar vivendo o chamado, quando na verdade não está. Porque o chamado dele está disponível por graça, mas só vão viver se posicionarem por fé. Alguém está comigo? Diga amém. Por que a música está assim? Parece que está finalizando. Me ajuda aí, irmão. Me ajuda aí, Jamba. Eu quero pregar, irmão. Vocês estão comigo aqui ainda? João 6,1 diz assim: no meio da multidão, com mais de 20 mil pessoas, havia fome, mas ninguém tinha nada para comer, ou pelo menos não tinha nada para oferecer. Guarda isso. Jesus então se levanta e fala para os discípulos: tem algo de comer que a gente possa dar para o povo? Os discípulos falam: Senhor, não tem como a gente comprar, não tem dinheiro para a gente poder suprir todo mundo, o lugar onde a gente poderia comprar é longe demais. Então Jesus fala: procura entre essa multidão alguém que tenha algo para comer. E aí um dos discípulos volta, e esse discípulo volta com 5 pães e 2 peixinhos. Irmão, guarda isso. Você acredita de verdade que
no meio de uma multidão com milhares de pessoas, olha para mim, aquele jovem era o único que tinha algo para comer? Vou dar um exemplo, vamos imaginar, não é o que está acontecendo, mas vamos imaginar que a gente tem 200 pessoas aqui completamente desligadas do que Deus está fazendo, mas tem alguém queimando, querendo mais de Deus. Você acredita de verdade que Deus só tinha algo para liberar sobre uma pessoa? Você acredita que Ele não queria fazer com todo mundo? Você acredita que no Brasil a gente vê algumas pessoas fluindo, rompendo, vivendo milagres, mas você acredita que Deus não queria fazer em toda a nação um romper de avivamento sobrenatural? Então guarda isso, irmão. Você está comigo? Guarda isso. Aquele menino não era o único que tinha algo para comer, mas ele era o único naquela multidão disposto a entregar o que tinha. Você sabe por que a história fala de um menino, mas não fala de milhares de pessoas que ofereceram o seu lanche? Porque no meio de milhares de pessoas, ele foi o único que disse: Pai, eu estou disponível. Eu estou disponível. O pouco que eu tenho nas suas mãos pode se tornar muito. E aí você sabe o que aquela história diz? A história conta, e a gente está em 2021 à noite em Coral Springs falando sobre esse milagre. A história conta que quando 5 pães e 2 peixinhos chegam nas mãos de Jesus, o lanche de um menino alimenta uma multidão de milhares de pessoas. Guarda isso em nome de Jesus, irmão. O romper é uma decisão. Se aquele menino tivesse guardado para si, aquela multidão teria passado fome naquele dia. Se Jesus tivesse aceitado o convite de Pedro, quando Pedro disse: Senhor, de forma alguma você vai ser entregue e morto, a gente não estaria de pé pela graça nesses dias. Se Paulo tivesse parado de pregar, ou se os mártires da igreja tivessem parado quando começaram a ser perseguidos, se o mover protestante através de missões não tivesse tocado o Brasil, a gente não estaria aqui de pé nesses dias. Irmão, se você não tivesse dado ouvidos ao que o Espírito estava dizendo para você, e deixado de lado todo o cansaço do teu trabalho, você não estaria aqui nessa noite. Então entende, o romper é uma decisão. Por que tem pessoas se levantando em Deus na nação e tem pessoas andando em ciclos e nunca rompem? Porque romper é uma decisão. Por que tem pessoas fluindo na palavra e tem pessoas que nem sabem o que a palavra carrega? Porque romper é uma decisão. Porque tem pessoas que oram e jejuam e tem uma sensibilidade ao mover do Espírito diferente de outros que nem sabem quando é Deus falando e quando não é. Porque romper é uma decisão. Por que tem gente parando por causa de sentimentos e tem gente rompendo independente das circunstâncias? Porque romper é uma decisão. Por que tem tanto brasileiro batendo cabeça no sul da Flórida? Tem tanta gente que só vai na igreja para bater ponto e tem outros fluindo, vivendo milagres, sinais e maravilhas? Porque romper é uma decisão. Deus não tem filhos preferidos. E eu vou encerrar aqui. Deus não tem filhos preferidos, mas Deus favorece mais aqueles que fizeram dele o seu preferido. Deus não tem filhos preferidos, irmão, mas Deus favorece mais aqueles que fizeram dele o seu preferido. A Bíblia diz que quem muito foi perdoado, muito ama. É por isso que a gente vê pessoas que se converteram um mês atrás queimando mais do que alguns de nós que estão há anos na jornada. Sabe por quê? Porque ele ainda lembra do lugar da onde Deus o tirou. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! E é justamente por isso que eu quero pregar sobre esperança. Porque muitas vezes a gente acha que o tema coragem só entra em cena, Domingos, quando o medo vai embora. A gente acha que a esperança só entra em cena quando o desânimo vai embora. A gente acha que a provisão entra em cena quando a escassez vai embora. Mas na verdade todas essas coisas só vão embora quando o novo de Deus chega. Quando a vida de Deus chega, a morte tem que sair. Quando a esperança se manifesta, todo abatimento e desânimo tem que cessar. Alguém comigo aqui? Quando a provisão que vem dos céus é derramada sobre nós, toda escassez ela cessa, porque o novo de Deus estabelece novas
realidades. E nessa semana a gente foi bombardeado por muitas notícias, e eu em especial tive acesso a algumas imagens e ouvi alguns testemunhos sobre o Rio Grande do Sul, e deixou muito mal. Ouvi, por exemplo, coisas que fizeram com crianças em abrigos, porque quando alguém perde a vida no meio de uma catástrofe, é algo que não dependeu de ninguém, é um fenômeno natural, a gente não tem controle. Mas quando um homem decide fazer mal a uma criança vulnerável, isso fala a respeito de alguém que decidiu fazer o mal, mesmo podendo não fazer. Mas a Bíblia fala que pecado não é só o mal que fazemos, mas pecado também é o bem que poderíamos fazer e escolhemos não fazer. E essa semana me edificou muito ver a mobilização de pessoas na linha de frente, igrejas se mobilizando, famílias se mobilizando, médicos, voluntários, socorristas se mobilizando. E apesar do cheiro, apesar dos desafios, apesar das doenças, apesar das ameaças, apesar das retaliações, eles são imparáveis. Estão dormindo muito pouco, comendo muito pouco, mas a alegria deles em cada resgate, a alegria deles em cada família que eles estão conseguindo de alguma forma afetar, irmão, isso gera em nós, como igreja, como brasileiros e como povo de Deus, uma esperança. Porque aqueles que perderam a esperança na humanidade, você vai olhar nos comentários, a preocupação deles é só com os animais. Você já deve ter ouvido ou lido essa frase em algum lugar: quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu me apaixono pelos animais. Na verdade, todas as vezes que eu ouço alguém falando isso, para mim nada mais é do que o grito de socorro de alguém que quer acreditar, mas por conta de alguma ferida ou algum trauma, decidiu não acreditar. Mas nessa manhã eu vim aqui declarar: eu creio, eu tenho esperança na igreja de Jesus, eu tenho esperança no Brasil e nos brasileiros, eu tenho esperança nas famílias, eu tenho esperança no futuro, eu tenho esperança que o nosso amanhã vai ser melhor do que hoje. Alguém comigo aqui? Eu tenho esperança que os nossos filhos, eles irão mais longe do que nós fomos, os nossos filhos serão mais crentes e apaixonados por Jesus do que nós somos. Eu tenho esperança, irmão, que aquele lugar que foi tão afetado vai viver a dupla honra de Deus, que no meio de toda ferida, no meio de tudo que foi lançado sobre eles como caos, como falta naquele lugar, Deus irá fazer uma coisa nova. Alguém crê nisso aqui em nome de Jesus? E aí ontem a gente fez uma festinha de aniversário da Chloe, nossa filha caçula. Ela fez 2 anos. A gente tem a Cessi, que vai fazer 11, a gente tem o Ben, que vai fazer 4, e a Chloe ontem fez 2 anos. No meio da festa eu recebo a notícia que uma família de ovelhas nossas, um casal, perdeu um bebê recém-nascido. E esse é o desafio do ministério. Você sai de uma festa de aniversário da sua filha, você vai orar antes do sepultamento do filho de alguém. E a gente estava no corredor, e aí chega o pai, e eu não vou dar muitos detalhes para não expor, mas me edificou muito. E eu decidi no corredor daquele hospital pregar sobre esse tema hoje de manhã, porque eu vi a esperança nele. Ele falou: pastor, a gente orou e fez tudo o que pôde, o Senhor recolheu para si. Eu agradeci pelo tempo que eu pude ser pai dele, 16 dias. E agora a minha esperança é que o meu outro bebê, que são gêmeos, ele fortaleça, ele seja curado. E eu vi um pai que ele estava caminhando entre o luto e a esperança, alguém que estava caminhando entre o caos e a expectativa. Irmão, e é exatamente assim a nossa jornada de fé. A nossa jornada de fé, Diniz, não é marcada só por topos. A nossa jornada de fé não é marcada só por tempos bons ou ventos favoráveis. A nossa jornada de fé não é marcada só por boas notícias. A nossa jornada de fé também é marcada por coisas que fogem ao nosso controle. Também é marcada por notícias ruins que batem a porta. Eu costumo dizer que nenhum gigante envia um telegrama antes de se apresentar. Não, eles aparecem da noite para o dia. Tempestades surgem da noite para o dia. Alguns desertos emocionais que a gente enfrenta começaram da noite para o dia. Mas assim como, recebe isso aqui alguém em nome de Jesus, alguns desafios surgiram da noite para o dia, assim também eles cessarão na sua história em nome de Jesus. Alguém recebe isso? Levante suas mãos. A palavra de Deus diz que o nosso choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. A
palavra de Deus diz que o Senhor não está indiferente às nossas lágrimas. Por acaso o Senhor não recolhe cada uma delas no seu odre? Cada uma delas está sendo computada. Cada lágrima no dia da crise é uma semente que vai gerar frutos que ecoarão na eternidade. Deixa eu profetizar sobre alguém aqui nessa manhã. Você não vai desanimar apesar dos desafios. Você não vai parar no meio da tua jornada a despeito dos teus inimigos. Você não vai sucumbir, você não vai retroceder. Não, existe uma firme expectativa e uma esperança. Cremos que Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos, nós não achamos, nós sabemos que agindo Deus em nosso favor, não há quem possa impedir o seu agir. Por isso nós declaramos, declare com autoridade, diga eu declaro, diga eu creio, que em meio a todo caos há uma palavra de esperança. Diga, e a esperança tem um nome, se chama Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe, muita gente desanimou em relação à esperança porque tentou nomear de esperança coisas, pessoas, circunstâncias que não são esperança em si. A esperança é só uma pessoa, e a esperança só carrega um nome. Mas às vezes colocamos a nossa esperança, Dani, a nossa expectativa em uma promessa, em uma porta, em uma pessoa, em um contrato, em um relacionamento. E se esse relacionamento não floresce, se esse contrato não sai, se essa porta não se abre, a gente vê a nossa esperança indo embora. Mas a responsabilidade é nossa. Ancoramos a nossa expectativa em algo que é volúvel, em algo que se move, em algo que é líquido. Zygmunt Bauman, um dos maiores sociólogos contemporâneos, ele fala a respeito de sociedades líquidas, ele fala a respeito de relacionamentos líquidos. Tudo que era firme e sólido está sendo liquefeito. A família tradicional, a nossa fé em Deus, as instituições, os balizadores culturais, sociais, tudo isso está sendo liquefeito. Então, aquilo que antes era firme, agora é relativo. E o problema é que a gente está vendo a nossa geração colocando a nossa firme esperança em algo que é volúvel. Homens mudam, promessas falham, negócios fecham, governos caem, mas as minhas palavras, diz o Senhor, permanecem para sempre. Então, igreja, a gente não pode abrir mão da esperança. É um recurso, Deus nos deu, é uma ferramenta, é uma linguagem, mas precisamos colocar a nossa esperança na pessoa certa. Quando a minha esperança está em Jesus, ninguém me decepciona mais. Por quê? Porque eu não esperava de ninguém mais do que eu espero de Jesus. Billy Graham, ele fala que um dos motivos pelos quais andamos ansiosos é porque ancoramos a nossa expectativa em qualquer coisa menor do que Deus e a sua vontade. Se a minha esperança está em Deus, ela não falhará. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 5,5: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Engraçado, tem pessoas que perderam esperança na igreja. Olha para mim. O meu antigo pastor, ele era safado. Tem muitos pastores safados. Tem muitos. É um número menor do que tem de pastores sadios, mas tem muitos. Muitos conhecidos, inclusive, relevantes. Eu perdi a minha esperança na igreja porque o meu líder me feriu. Tem muitos líderes que ferem. Eu já errei várias vezes, talvez vou errar em algumas outras. Somos humanos, passíveis de erro. Mas sabe o que é interessante? Você se feriu talvez numa relação de trabalho, mas não parou de trabalhar. Você se decepcionou talvez com uma namorada, mas você não deixou de namorar. Mas nós nos ferimos com a igreja e decidimos abrir a mão da nossa esperança na igreja. Irmão, não deixe que uma experiência pessoal remova de você uma expectativa sobrenatural. Não é sobre um homem, não é sobre um líder, não é sobre uma placa. Vamos, alguém comigo? Não é sobre uma denominação. A palavra de Deus diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Eu tenho esperança na igreja. E quando eu falo igreja, eu não falo na igreja evangélica, eu falo na igreja de Jesus. Eu tenho esperança no corpo de Cristo. E quando eu falo corpo de Cristo, eu estou falando da sua família e da minha. Quando a gente está junto, debaixo do mesmo propósito, irmão, somos imparáveis. O que é a esperança?
Segundo o dicionário, esperança é um substantivo feminino, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa, fé. Segunda definição, é uma expectativa, espera, aguardo, é uma confiança. Sabe, e a esperança tem uma variável também que é esperançar, é esperar, ter expectativas em algo. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Se nós como crentes, quando eu falo crentes eu não falo evangélicos, aqueles que creem em Deus, perdemos a nossa esperança, perderemos também a nossa alegria. E tudo que o mundo não precisa é de um crente chato, rabugento e sem vida. Você tem que ser mais otimista do que todas as pessoas onde você trabalha. Você tem que ter uma esperança, uma expectativa maior do que todas as pessoas que te cercam. Não faz sentido alguém que não carrega o Deus do impossível dentro de si ter mais expectativa em uma impossibilidade do que nós. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava lendo sobre a história do Elon Musk, e eu estava vendo como que surgiu a ideia, por exemplo, daqueles trilhos magnéticos subterrâneos. Um dia ele estava no trânsito na Califórnia, acho que em Los Angeles, e ele viu aquele trânsito que é surreal, irmão. Los Angeles, Nova York, eu não lembro se Detroit, são algumas das cidades que tem o pior trânsito. Ele estava no meio do trânsito parado, ele falou: tem que ter um jeito melhor para fazer isso aqui. E aí surge a ideia de fazer linhas subterrâneas, magnéticas, em que os carros elétricos pudessem entrar e se locomover em alta velocidade sem nenhum tipo de acidente ou qualquer problema. E aí ele começa a criar debaixo do parque industrial de uma das suas empresas um protótipo. E esse cara começa a pensar: e por que a gente não consegue ter mais assertividade em lançar foguetes do que a NASA, por exemplo? A iniciativa privada costuma ter muito mais resultado do que algumas iniciativas estatais ou do governo. E aí ele lança a SpaceX. E para resumir, eu comecei a ler a história desse cara e eu falei: não é possível que alguém que talvez não creia no Deus do impossível se mova mais por impossibilidade do que o povo de Deus. A gente fala sobre tocar uma cidade, parece utopia. Alguém está pensando em fazer algo muito maior e não carrega o poder sobrenatural que a igreja de Jesus carrega. Pensamos em mudar a história de uma geração, parece poesia, parece que a gente está falando um jargão, mas tem uma agenda querendo afetar a sexualidade dos nossos filhos, roubar a pureza deles, e eles acreditam que se forem estratégicos e tiverem paciência, eles vão afetar toda uma geração, eles vão afetar toda a cosmovisão de uma próxima geração. Igreja de Jesus, nós temos algo que não podemos abrir mão: a esperança, a confiança, a expectativa de que o Deus do sobrenatural vai operar coisas sobrenaturais de forma natural. Nós precisamos confiar e nos agarrar na certeza de que o impossível diante de Deus se torna inevitável. Aquele que andou sobre as águas, aquele que trouxe Lázaro de volta dos mortos, aquele que ao terceiro dia ressuscitou, ele vai fazer de novo. Alguém comigo aqui nessa manhã? Vamos, se for para ele, você pode fazer melhor. Esperança não nos decepciona. Então o que é a esperança? Fala comigo. Esperança é uma expectativa em relação ao novo. Segundo tópico da mensagem de hoje. Pastor, eu já entendi o que é esperança, mas como eu posso me mover em esperança? Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Você precisa se apegar à esperança que professa, senão você vai dizer para todo mundo que Jesus cura, mas quando a doença bate na porta da sua casa, você vai ter dúvida se de fato ele é capaz de curar. Você precisa se apegar à esperança que você professa, senão você vai dizer para todo mundo que Deus é o Deus do impossível, mas quando a impossibilidade é você que precisa, você vai ter dúvida se de fato ela vai acontecer. Precisamos nos apegar à esperança que professamos, senão a gente vai começar a ter uma fé que ela não é só teológica, mas ela se torna só simbólica, quase esotérica. Não, a gente tem que ter uma fé racional. Eu sei porque sei que o meu Redentor vive
e porque Ele vive, eu sei que os meus inimigos serão abatidos, os que tentarem me parar serão parados. Vamos, alguém? Os que tentarem me confundir serão confundidos, porque há sobre mim a cobertura do sangue de Jesus, e eu sei que o sangue do Cordeiro é suficiente para me livrar de tudo que tente me parar, para remover toda mácula, toda mancha, toda condenação. Eu sei que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por mim, e a partir da sua entrega eu fui feito justiça de Deus. Eu sei que os meus filhos viverão coisas que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, ainda não penetrou no meu coração, mas Deus prometeu que os filhos e os filhos dos meus filhos seriam abençoados debaixo de uma bênção geracional. Eu sei que toda maldição hereditária foi quebrada em Jesus, e que uma bênção foi estabelecida, e ela vai escorrer sobre geração e geração, e eles contarão as grandiosidades dos feitos de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Se você não professa alguma esperança, você não tem responsabilidade de se apegar a nada. Olha para mim, eu quero ser bem pastoral com você nessa manhã. Você está recebendo algo de Deus? Diga amém. Se você não está pronto a se apegar a algo, não professe, senão o que você professa é um desserviço. Se você não está pronto a confiar, nem fale sobre. Espere o processo ser concluído dentro de você, porque isso gera confusão. Eu coloco na legenda de um post algo sobre Jesus, mas nada no entorno da minha história aponta para Ele. Coloco uma foto de biquíni, seminua, e um post sobre Jesus. Nada nessa mensagem corrobora ou é coerente. Pastor, mas é um processo. Viva o processo, depois professe. Não se exponha, é uma proteção para você. Você está comigo? Não se exponha, viva o processo. E eu estou falando isso por zelo. Olha para mim, irmão. Não é por um controle, não é por uma questão nem de moral ou conduta. Estou falando por zelo. Por quê? Porque a partir do momento que eu professo, eu tenho uma responsabilidade de me agarrar àquilo que eu professei. 2017, quando eu quase morri, a minha fé foi testada, mas principalmente a minha mensagem foi colocada em xeque. Porque na noite anterior da minha internação, eu orei por enfermos e eles foram curados. Eu preguei sobre uma fé que gera milagres. Na noite seguinte, eu estou num CTI de fralda lutando para sobreviver. Eu não tinha o direito de me abater, porque por anos eu preguei para quem estava abatido que eles precisavam se levantar. Mas se eu nunca tivesse professado isso, eu não tenho responsabilidade. Agora, se eu professo, eu preciso me agarrar àquilo que eu professei. Se eu falo que Deus é suficiente para suprir, irmão, se eu prego aqui que a visão carrega a provisão, não dá para eu apontar para a igreja uma visão que Deus nos deu e falar em algum momento que a provisão não veio, ou eu vi errado, ou o que eu estou ensinando está errado. Porque precisamos ter mais responsabilidade com aquilo que professamos. Mas quando a gente se apega com firmeza ao que professamos, nos tornamos imparáveis. Eu vou ler de novo, Hebreus 10:23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. 11.200 famílias online, Bolívia acabou de conectar. Glória a Deus. Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu vou ler de novo, olha para mim. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Aqui fala sobre alegria, paciência e perseverança. Que a esperança, ela renova a minha alma. Eu preciso estar alegre na esperança. Uma esperança que gera abatimento não é esperança. Uma esperança que me deixa angustiado não é esperança. Pelo contrário, a esperança expulsa a angústia. A esperança coloca em retirada os pensamentos de morte, de dúvida. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu preciso ser paciente na tribulação. O que significa paciência na tribulação? É saber que o meu socorro vem. Eu não sei em que momento, mas eu sei que ele vem. Todos os dias abrir a janela e ver
Não, não é hoje, mas amanhã eu creio que pode ser o dia. Não, não é hoje, mas amanhã, até que um dia, assim como do nada uma má notícia chegou, de repente uma boa nova vai chegar também. Você crê nisso? Um dia o médico falou, você tem que ser internado às pressas, talvez a gente precise abrir o seu coração. Mas um dia um médico também falou, você vai receber alta amanhã, você volta para casa. Um dia, eu e a Kezinha recebemos no dia 7 de fevereiro, no meu aniversário, uma carta de despejo na caixa de correio, lá em Miami. Um dia, eu e Kezinha recebemos no dia 7 de fevereiro, no dia do meu aniversário, 2 ou 3 anos depois, uma carta da imigração com o nosso green card. Então guarda isso aqui, irmão, em nome de Jesus. A Bíblia diz que no lugar da vergonha, o Senhor tem para nós dupla honra. É no lugar. Não é num lugar periférico, não é num lugar parecido, não é num lugar próximo, é no lugar. Você foi envergonhado no teu casamento, é nesse lugar que Deus pode redimir você e a sua casa. Você foi ferido na sua saúde, é nesse lugar que Deus pode restaurar a tua saúde e mudar a tua sorte. Alguém comigo aqui, diga amém. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me alegrar na esperança. Eu não vou me abater enquanto eu espero. Não, eu estou feliz, eu estou animado. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu estou alegre na esperança. Segunda chave, eu preciso ser paciente na tribulação. Está doendo, mas vai passar. Está confuso, mas vai passar. Ainda bem que eu vi Jesus. As portas não estão se abrindo, mas vai passar. Davi recebe unção de rei, anos depois assume o reinado. José recebe um sonho de Deus, anos depois o sonho se torna realidade. Você recebeu uma palavra desde o ventre da tua mãe, anos depois várias delas já se cumpriram. E as que não se cumpriram, pastor, vão se cumprir em nome de Jesus. Você só precisa se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação. E a terceira chave, perseverar na oração. Olha para mim, eu conheço empresários que perderam tudo insistindo em uma ideia só por conta de ego. O cara dilapidou patrimônio, o cara perdeu o casamento, o cara se cansou só para não dar o braço a torcer, que não era uma boa ideia, um bom negócio. Ele perseverou até perder tudo. Eu conheço pessoas que persistiram em relacionamentos que sabiam que não eram saudáveis. No namoro só briga, angústia, choro. No noivado idem. Mas a gente acredita que uma aliança no dedo vai mudar tudo que os anos de relacionamento pré-casamento não mudaram. Em casa, um inferno dentro de casa. A gente perseverou com a ideia de que ia ficar tudo bem. Sabe o que é interessante? Muitas vezes não temos dificuldade em perseverar em coisas que nos trazem morte ou abatimento, cansaço, ruína. Mas é um desafio para a gente perseverar naquilo que traz vida, redenção, milagre. Se a gente falar sobre orar por 1 hora, parece um sacrifício. Se eu passar 20 minutos da mensagem, algumas pessoas estão em cólica. Perseveramos para zerar séries do Netflix, não conseguimos perseverar em 30 minutos orando. Perseveramos para fazermos algumas faculdades, como eu falei há 2 semanas atrás. Quem tem 3 pós-graduações não pode dizer para Deus que não tinha tempo para ler 4 evangelhos. Perseveramos para conquistar patrimônio. E aí quando a gente está velho já e o patrimônio foi estabelecido, a gente percebe que perdemos muito tempo sem viver propósito e chamado, porque a gente acumulou coisas que agora nem vai usufruir mais. Estamos no final da jornada. Mas a palavra de Deus diz, você precisa se alegrar na esperança. Você precisa ser paciente na tribulação e você precisa perseverar na oração. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Salmos 39:7 diz, mas agora, Senhor, que hei de esperar? E o salmista reafirma, ele diz, a minha esperança está em Ti. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus, feche seus olhos. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.